Sejam bem-vindos ao meu canal Simples Histórias. O meu nome é Prinzo e hoje nós vamos falar sobre essa decisão recente da Justiça do Trabalho que condenou a Uber a registrar em carteira como empregado os seus motoristas. Já vou adiantar que não vou entrar no campo de defender um lado ou do outro, eu só vou explicar o que está acontecendo, porque já vi alguns jornalistas falando sobre essa decisão, dando um viés ideológico, falando que isso vai causar um desemprego, que os motoristas estão insatisfeitos, bom, enfim, dizendo que isso é um retrocesso. Eu vou só esclarecer a vocês o que está acontecendo. Foi o seguinte: o Ministério Público do Trabalho recebeu um pedido para providências em 2016. Quem é que fez esse pedido? Foi a associação deles. Que associação? A AMA, a Associação dos Motoristas de Aplicativos Autônomos. Bom, essa associação então pediu providências do Ministério Público com relação à precariedade do serviço, etc., enfim. E aí o Ministério Público, então, instaurou um inquérito para poder apurar isso. E durante esse inquérito, ele solicitou uma série de documentos à Uber, que se negou a fornecer documentos. Ele teve que entrar com uma ação de exibição de documento. E isso foi rolando. Em 2021, em novembro de 2021, então, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública na Justiça do Trabalho. Caiu na 4ª Vara da Justiça do Trabalho de São Paulo. Eu vou ver se eu deixo aqui o link da sentença ou até a própria sentença, porque é público. Foi a única coisa que eu tive acesso, já que a inicial não estava disponível na internet, a sentença estava. Então, é isso que eu vou comentar rapidamente. Entrou com a ação pedindo o quê? Pedindo que o juiz reconheça que o trabalho desenvolvido pelos motoristas, na realidade, é uma relação de emprego. O juiz deu a sentença, 95 páginas, dentre as quais 35 só falando sobre a relação de emprego. Dentro da relação de emprego, 20 falou sobre um dos critérios, um dos requisitos da relação de emprego, que é a subordinação. São 5 requisitos, vou falar rapidamente. O primeiro requisito é que o serviço seja prestado por pessoa física. Pessoa jurídica, então, não constituiria vínculo empregatício. Isso eu estou falando assim bem singelo. Tem uma série de minúcias que pode configurar desde que você esteja usando a empresa para fins de burlar a legislação trabalhista. Mas vamos lá. Então, o primeiro requisito é o serviço prestado por pessoa física. O segundo é a pessoalidade. Então, o serviço ele não pode ser substituído. Você não pode simplesmente um dia não ir e pedir para um colega ir trabalhar no seu lugar. Pessoalidade. A não eventualidade é um serviço que não é esporádico. É um serviço que tem uma certa continuidade. Onerosidade é um serviço que é pago, não é um serviço gratuito. E o quinto é subordinação. Subordinação é o poder diretivo do empregador junto ao prestador de serviço. Esse poder diretivo é várias coisas. Fiscalização, normatizar, controlar o serviço, dar ordem. E o principal deles, que dá a diferença total de um serviço autônomo para um serviço trabalhista, de vínculo empregatício. Qual que é? O poder em tese de punir, de impor sanções. E o Uber tem essa possibilidade. Até na sentença fala bem explicitamente sobre isso. Qual que é a possibilidade? O controle das chamadas, suspensão de chamadas, suspensão temporária ou até definitiva, bloqueio temporário ou até definitivo. Tem um tal de, segundo a reclamada, que é a Uber, gamificação. Quanto mais pontos a pessoa tem, mais vantagens ela vai poder ganhar, quer dizer, vai aumentar a sua remuneração dela. Assim como, se tiver crítica, também vai afetar negativamente a sua remuneração. Então, há a possibilidade, em tese, de você impor sanções. É diferente de você contratar, por exemplo, um pintor para ir pintar a sua casa. Mesmo que tenha horário que você diga, olha, só pode pintar na minha casa, se você, por exemplo, morar num prédio, num apartamento, só durante a semana, porque final de semana não pode. Tem um horário para entrar, tem um horário para sair, enfim, isso é poder de fiscalização, mas você não pode impor multa, não pode impor sanção àquele trabalhador. Se você começar a impor sanções, do tipo, olha, eu vou te pagar menos, eu vou suspender o seu serviço, enfim, qualquer tipo de sanção, aí descaracteriza, deixa de ser um trabalho autônomo, porque você perde a autonomia, a independência para ser um trabalho de vínculo empregatício. Tá? Entendeu?
Eu tenho a diarista, ela vai quantas vezes no mês na sua casa, né? Você tem possibilidade de impor sanções se ela fizer alguma coisa errada. Se fizer alguma coisa errada, tem duas opções. Ou eu falo para ela refazer, ou eu encerro a prestação, mas eu não posso impor multas. Né? Eu não posso dar uma advertência. Olha, a próxima vez eu vou te mandar embora. Isso não existe. Se eu começar a impor sanções, se eu começar, não precisa nem começar, se eu tiver a potencialidade de impor sanções, perdeu-se, então, o quê? A autonomia da pessoa. Ela passa a ser seu empregado. Mas a pessoa trabalha para mim através do MEI, microempreendedor individual. Então, eu não tenho, não é pessoa física, é pessoa jurídica. Bom, CLT, que é de 1943, 1º de maio de 1943, diz lá no artigo 9º, não vale qualquer cláusula que restrinja, que dificulte ou que impeça a legislação trabalhista, tanto a lei quanto os princípios da legislação trabalhista, essa cláusula é nula. E para isso tem milhares de decisões nesse sentido. Então, se a pessoa resolveu contratar através do aplicativo, ou Uber ou qualquer outro, uma pessoa física via PJ, a pejotização, mas tiver presente todos os requisitos, principalmente essa possibilidade de impor sanções, o que ela está fazendo é uma bula da legislação do trabalho. A pessoa depois sai, vai na Justiça do Trabalho, tem 100% de chance de ganhar, tá? Desde que, evidentemente, comprove essas coisas que eu estou falando. Tá? Então, foi isso que o juiz colocou lá. Agora, qual que é o impacto disso? Vamos já aguardar, porque a sentença falou, olha, você tem um prazo de 6 meses depois do trânsito julgado, ou seja, depois que não houver mais recurso nenhum, para você começar a implantar isso. É 1/6 por mês, até atingir a totalidade dos seus colaboradores, entre aspas, dos seus empregados. Ou seja, você registrar a carteira de todo mundo. Se não registrar, todo mundo ativo e todo mundo que vier a ser contratado. O passado, não. Se não fizer isso, vai ter uma multa diária de R$10.000. Também deu uma penalidade, uma indenização por danos morais de R$1 milhão. As custas processuais foram 2 milhões, aí elas foram para efeitos recursais até o máximo, né? Que deu 30 mil e poucos. Então vamos aguardar. O próprio juiz diz o seguinte, diz que a prova no processo foi prova documental de outras audiências, outros processos, nos quais a Justiça do Trabalho já vem reiteradamente dando ganho de causa para os motoristas, entendendo que eles são efetivamente empregados e não simples trabalhadores autônomos. Mas o próprio juiz disse que essa questão ainda não está pacificada no TST, Tribunal Superior do Trabalho. Há entendimento no sentido contrário. Então, certamente, essa questão vai ser recorrida, evidentemente, já falaram, para o TRT da 2ª Região, que é em São Paulo, e depois vai, via recurso de revista, mas para quem perder, para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, que vai acabar decidindo num sentido ou no outro. Então, a despeito de você ser a favor ou contra, eu só estou aqui apenas falando que é uma coisa que mais cedo ou mais tarde ia acontecer. E outra coisa, tem o princípio da inércia da jurisdição. O que significa isso? A justiça, ela não atua por conta própria. Alguém vai provocar. Quem provocou? O Ministério Público do Trabalho. Estava lá na dele quietinho, veio a associação e disse, olha, eu quero providências. Ele pegou, instaurou um inquérito, levou anos, e aí ele concluiu de que havia irregularidade e entrou com a ação civil pública. E o juiz decidiu favoravelmente a ele. Vai ter recurso, é só. Agora, o que vai acontecer, a gente não sabe. Eu acredito que, de repente, vai haver uma mudança, né? Enfim, mas não dá para garantir. Não dá para garantir. Agora, em tese, a relação é de trabalho. Agora, como que faz para deixar de ser uma relação de trabalho? Ou a gente muda a lei, ou faz uma norma específica para isso, não só para o Uber, mas para os trabalhos via internet, que não tem a presença física das partes, muito embora isso para mim é dispensável, né? O que interessa é se tem os requisitos da relação de trabalho, ou se muda a coisa. Tipo assim, a Uber em qualquer lugar do mundo é dessa forma, mas no Brasil a plataforma vai ter que ser diferente. Não vai poder ter mais esse negócio de gamificação, esse negócio de você penalizar o trabalhador, não diminuindo a quantidade de chamadas dele. Vai ter que fazer alguma coisa
porque ou muda a legislação, entendeu? Ou muda alguma coisa, a não ser que o TST entenda que nesse caso, não se aplica isso, enfim. Né? Mas é a decisão do TST, a gente não sabe qual vai ser. Né? Eu acredito que o TST deva reverter a situação, porque vai afetar milhares de trabalhadores, aí entra uma questão de política social, política judiciária, bom, enfim. Né? Mas o juiz decidiu de acordo com o que ocorre. Se na vara vizinha ou na dele ele condena o Uber, ele condena a Uber a registrar a carteira daquele motorista, como é que agora ele vai dizer, não tá presente? Claro que está. Então tá. Se vocês gostarem, por favor, dê um like, inscreva no meu canal e é isso. Vamos ao próximo vídeo, né? Se Deus quiser. Obrigado.